Louvado seja o nome do Senhor, por nos permitir estar na sua presença para mais um culto. Tu és santo, Senhor. Amém, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, Louvado seja teu todo o nome. poder. Glória a Deus. Visita os corações nessa noite, Senhor. Vai quebrantando, Pai. Visita os seus lares, ó Deus. Que caia por terra todo o levante, em nome de Jesus. Já foi falado aqui a respeito daqueles que têm o Espírito Santo, discernem das coisas do Espírito. Já foi falado aqui, se você foi chamado para servir a Deus aqui, permaneça aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra que Deus me deu, Lucas 24. Lucas 24, versículo 49. Amém? Amém. Esse é o Deus que você serve. Não é Deus de confusão. A sua palavra, ela se completa em nossas vidas. Ela tem o poder de nos transformar naqueles que estão afinados com o Espírito Santo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 49 diz o que, Senhor? Vamos dizer, igreja? Vamos ler todos juntos? Amém. Eis sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Amém? Poder tomar Amém. assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos. O Senhor tem plano para você desde o princípio. Desde o princípio da fundação do mundo. Amém? Jesus Cristo sempre esteve envolvido nos planos de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala ficar em Jerusalém, já havia se cumprido muitas coisas na vida dele. Então, podemos ver aqui no princípio, quando tudo era sem forma e vazio, Jesus estava junto com o Pai no processo de formação, no processo de criação do mundo. Amém? E quando Deus foi criar o homem, Ele também estava presente. Lembra-se? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, disse Deus. Então, Jesus é o princípio e é o fim nas nossas vidas. Porque no final Ele virá. Porque Ele prometeu. E a sua palavra é fiel para se cumprir em nossas vidas. Quem crê? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou dos planos de Deus para as nossas vidas, falou do reino de Deus, falou do seu ministério, aquilo que iria acontecer com ele, e ressaltou que ele era aquele do qual os profetas já haviam falado. Desde o princípio, Jesus está presente na palavra de Deus, movendo tudo para a gente possa chegar no último dia e receber a coroa. Amém? Porque somente aquele que vencer receberá. Amém? Amém. Então, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é fiel e ela se cumpre em tudo. Vejam, porém, o que os profetas falaram cerca de 750 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Miqueias 5,12 diz assim: nascerá. Miqueias disse que Jesus nasceria em Belém. E veja como a palavra se completa aqui. Jesus nasceria na Judéia, confirmado no livro de Mateus. Diz assim a palavra: mas tu, ó Belém, Efratá, embora pequena dentre os clãs de Judá, de ti virá aquele que governará
sobre todo Israel. E a sua origem está no passado, nos tempos antigos. Amém? Desde o princípio Jesus estava presente. Jeremias falou assim, que ele seria da raiz de Davi, da descendência de Davi. Veja o que diz Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, agirá e reinará sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Amém? Daniel falou quando isso iria acontecer, quando Jesus viria, dizendo assim: sabeis e entenda que desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá de passar 62 anos vezes 7. E os muros serão edificados, mas será em tempos difíceis. Amém? Nós sabemos que quando for reconstruído, o povo tinha sido levado cativo, estava tudo destruído em Jerusalém. Isaías foi um dos que mais falou de Jesus, é conhecido como o profeta messiânico. Ele falou acerca de Jesus, dizendo que tudo que os profetas falaram iria acontecer. Isaías detalhou, inclusive, sobre os milagres e sobre tudo que iria acontecer na vida de Jesus. Veja o que diz a palavra: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temam, pois o Senhor, o nosso Deus, virá com justiça e com recompensa de Deus e nos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os surdos ouvirão, os coxos saltarão e os mudos falarão. Citou até os milagres que Jesus faria. Percebe? Agora, Malaquias provavelmente foi um dos últimos profetas. Antes da vinda de Jesus Cristo. Porque depois dessa época, depois de Malaquias, houve um período de silêncio. Deus não falava mais com o povo. E isso passou cerca de 400 anos. O silêncio em Israel, que ocorreu por volta do ano de 430 antes de Jesus. A partir de então, houve um silêncio, Deus não falou mais. Então, vem João Batista, que foi contemporâneo de Jesus Cristo, viveu na mesma época, e esse surgiu, falando no deserto, que aquele do qual os profetas falaram, estava entre eles. Amém? Você percebe como a palavra de Deus ela é fiel e se cumpre? Ainda tem gente que duvida que Deus faz, que Deus é. Não tem como fugir. Não tem como fugir. A palavra é fiel, ela se cumpre em nossas vidas. João Batista anunciava dizendo que era chegado o tempo. Novo reinado iria começar. Exortava o povo de que maneira? Arrependei-vos. Como ele chamava esse povo? Raça de vida. Palavrinha bem, né? Para chamar a atenção mesmo. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas isso era falado porque o povo tinha um coração duro, não se rendia. Então, Jesus estava presente desde o princípio de tudo. E quando tudo era sem forma e vazio, ele participou do processo de criação. E quando Deus cria o homem, ele estava presente também, junto ao Pai. Mas a palavra diz que façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim se fez. Então, após a criação do homem, Deus criou um jardim e colocou o homem para desfrutar de tudo quanto ele criou no mundo. Então, esse homem permitiu que o plano de Deus para a vida dele fosse sabotado. De que forma? Ele foi tentado e ele cedeu, né? Então, naquele momento foi perdido o quê? A inocência. Naquele momento, Satanás apareceu na forma de uma serpente e o tentou e ele cedeu. A palavra fala que ele perdeu a inocência. Ele parou de enxergar. Ele começou a enxergar a sua nudez, né? Então, nesse momento, Satanás pode exercer o poder dele sobre o homem, porque nós sabemos que o pecado dá legalidade para Satanás agir em nossas vidas. Mas não se engane, porque o poder dele, o poder que ele pode exercer é apenas naquilo que você permitiu. Nós temos as armas para nós fugirmos dessas garras. Amém? Basta que você se arrependa e vá aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a inocência que eu falo que foi perdida ali, não é a inocência que nós falamos das crianças por não conhecer o que é certo e o que é errado, mas a inocência no sentido de culpado ou inocente. Pecado, culpado por pecar, porque ele transgrediu uma ordem de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus diz que é sim, sim e não, não. Então, pecado é inocente. Então, não existe meio culpado ou meio inocente. Não existe pecadinho nem pecador. Tudo é pecado para Deus. Amém? O pecado acontece quando nós cedemos à vontade da carne, quando nós vivemos pela carne. Nós sabemos que aqueles que vivem pela carne, o resultado é a morte. Somente o Espírito nos dá vida. Sabemos também que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi foi também rei, mas também foi pai. Nós conhecemos os relatos da Bíblia que fala que Davi, como pai, ele errou, ele falhou. Não foi um pai como deveria ser. E como rei, ele pecou. Mas a palavra diz: um homem segundo o coração de Deus. Como pecador, ele se arrependeu. E é isso que precisa acontecer em nossas vidas. É reconhecer que somos pecadores. E que nós podemos buscar a misericórdia de Deus. A palavra de Deus fala que quando você esconde o seu pecado, você é digno de ser sentenciado. Mas quando você vem e declara a Deus que você realmente pecou, você pode alcançar a misericórdia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Davi ele sabia que somente com o Espírito Santo ele poderia ter um coração segundo Deus. Veja o que ele escreveu lá no Salmo 51, versículo 10 ao 13. Aleluia. Ele disse: cria em mim um coração puro e renova em mim o seu espírito. Glória a Deus. Renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o seu espírito. Glória a Deus. Aleluia. Somente o Espírito Santo nos mostra o caminho reto. Amém? Paulo, guiado pelo Espírito Santo, quando passava em uma das viagens dele por Atenas, ele visitou um lugar conhecido como Areópago, ou Areópago. E ali havia muitos santuários. E dentre esses, havia um que era consagrado ao Deus desconhecido. E sabiamente ele fez, pegou o gancho daquilo, e falou: esse que vocês honram, sem conhecer, é o Deus de quem eu estou lhes falando. Amém? Sem conhecer, eles honravam um Deus que era desconhecido. Paulo pegou o gancho e falou: esse é o Deus que eu estou falando para vocês. Glória a Deus. Porém, esse Deus que criou os céus e terra, ele não habita em construções feitas pelo homem, pela mão do homem. Amém? E logo em seguida ele vem e fala no livro de Coríntios: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e que tendes da parte de Deus, e que o seu corpo não é seu, mas é daquele que te fez. E um dia você vai prestar conta daquilo que Deus te confiou. Amém? Não pense que você pode fazer o que você bem entender. Nós somos apenas mordomos de Deus. Tudo que temos vem dele. Aleluia. Amém? Amém. Tudo que temos vem dele. Aleluia. Glória a Deus. Certa vez Jesus, falando aos seus discípulos, já perto da sua entrega, ele disse lá no livro de Lucas, no 31 a 34, e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Amém? Tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado, cuspido e depois açoitado. Eles o matarão. Porém, ao terceiro dia eu voltarei. Aleluia. Amém? Amém. Ao terceiro dia eu voltarei. E eles nada entendiam do que Jesus estava falando. Porque Jesus fala que os seus olhos, ou seja, essas palavras estavam encobertas. Eles ouviram, mas não entenderam o que estava sendo falado. Muitas vezes nós estamos aí
palavra está sendo lançada. Daqui sai ali. Do jeito que você entrou, você sai. E o propósito que é de nos transformar, a palavra de Deus, não acontece nada das nossas vidas. São esses momentos que nós precisamos refletir. E buscar realmente, após entrar ali dentro, após passar por aquela porta, buscar adorar Ele em espírito. Glória a Deus. Aleluia. Parar de se preocupar com as pequenas coisas do nosso meio. Amém? Amém. Então não feche o ouvido naquilo que o Espírito diz. Mantenha o seu coração quebrantado. Porque a palavra diz que ele não resiste a esses. Amém? Não resiste a um coração quebrantado. E nós sabemos que após a morte de Jesus, muitos dos seus discípulos se desviaram, voltaram a viver as suas vidas, né? Porque eles enxergaram que com a morte de Jesus acabou a esperança. Como a palavra diz, eles não entenderam o que foi falado, as promessas que foram feitas. Então, cada um foi viver a sua vida. Nós podemos ver que isso foi a falta de fé naquilo que foi falado. Eles não acreditaram e eles perderam a esperança daquilo que eles almejaram. Mas eu quero dizer para você que aquele que prometeu, ele é fiel. Ele é fiel para tudo quanto ele prometeu. E após 3 dias, ele voltou. Então, ele triunfou sobre a morte. Ele venceu a morte lá na cruz. E quando ele voltou, se cumpriu aquela palavra lá de Gênesis, onde de um nascido de mulher virá um que pisará na cabeça de Satanás e tomará de volta aquilo que foi perdido na morte. Jesus recupera então aquilo que foi perdido, a inocência. Satanás não pôde mais se acusar, porque o preço já foi pago. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Basta que você simplesmente aceite aquilo que ele prometeu para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus lá em Lucas 24. Eis que no mesmo dia iam 2 deles caminhando para uma cidade que estava a cerca de 60 estádios de Jerusalém, cujo nome era Emaús. E os dois iam caminhando e conversando sobre tudo o que tinha acontecido naqueles dias. E enquanto um indagava do outro sobre o que tinha acontecido, Jesus se aproxima. Jesus se aproxima e começa a andar junto com eles. Então pergunta: o que são essas palavras? Do que vocês estão falando? Então, um deles, chamado Cleopas, responde a Jesus: sendo tu peregrino em Jerusalém, não sabes o que aconteceu com aquele Jesus, o Nazareno, Aleluia. homem forte, poderoso em palavras diante de Deus e dos homens? Nós achávamos que ele era o Redentor de Israel, de Jerusalém. Israel é o povo. Mas, no entanto, ele foi entregue aos sacerdotes e o mataram. E quando ele olhou para eles, percebeu o semblante caído, triste, eles haviam perdido a fé e a esperança daquilo que
Porque eles estiveram com Jesus durante 3 anos. Viu o que ele fez, acompanhou os seus ensinamentos, mas ele estava à sua frente e eles não o reconheceram. Isso faz parecer o quê? Que muitas vezes você fica muito tempo na igreja, mas você não tem um encontro verdadeiro. Glória a Deus. Você não conhece a Jesus, o Nazareno, aquele que pagou o preço pela minha e pela tua vida, meu Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com esse Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que você serve. Aleluia. Aqui nós podemos perceber 3 coisas, 4 que eu escrevi. Eles estavam no caminho errado. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Aleluia. Eles viraram as costas, estavam no outro caminho. Se afastaram da bênção. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Como eu já falei, eles não conheciam Jesus, não tinham intimidade, apesar de ter convivido com ele. Eles estavam decepcionados, pois aquele a quem eles seguiam estava morto. Eles perderam a fé e a esperança, porque ele disse que no 3º dia ele voltaria. E não tinham discernimento, porque eles não perceberam que aquele que falava com eles era Jesus, o Nazareno. Porque aquele que vive no Espírito discerne das coisas do Espírito. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para você ver o que se cumpriu, o que foi falado lá em Gênesis, quando Deus falou: e porém inimizade entre ti e a mulher, e da sua descendência este te ferirá a cabeça. Uma promessa feita lá no Éden se cumpriu através da vida de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós sabemos que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e carecia que por um homem fosse resgatado, saísse o pecado do mundo. E esse homem foi Jesus. Porque no momento que o homem caiu, Deus percebeu que o homem sozinho não iria vencer. E ali ele lançou já um projeto de redenção para o homem. E Jesus se oferece. Porque teria que ser um sacrifício justo, de um justo. E nós sabemos que ele em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que antes de Jesus, a única forma de redenção para o pecado era através de um sacrifício, o sacrifício de um animal inocente. Então esse era comprado e entregue na mão do sacerdote. O que a gente percebe aqui? Que o pecado tinha um preço e que poderia ser pago. Amém? Então esse animal era entregue na mão do sacerdote, o qual entrava no templo, e quando sacrificava, ele colhia o sangue e jogava na cabeça do pecador, para o redimir o seu pecado. Mas Deus percebeu que esse
tipo de sacrifício não surtia efeito algum, porque eles não se arrependiam dos seus erros, eles continuavam fazendo as mesmas coisas. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, tem que haver mudança na nossa vida. Nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas. Nós temos que deixar as práticas que Deus condena. Amém? Foi falado aqui, se o teu olho te condena, temos que vigiar para não pecar. Vigiar e orar, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus falou através do profeta Amós. Veja o que disse o Senhor no capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 24. Eu me aborreço e eu desprezo as suas festas e as suas reuniões. Não tem cheiro agradável para mim. Deus fazia alusão ao incenso que era queimado lá no templo. E mesmo que vós ofereçam holocaustos, ofertas de alimento, eu não receberei. E nem olharei para as suas ofertas pacíficas de animais. Porque ele viu que aquilo não tinha sentido nenhum. Oferecia um animal, era sacrificado, era jogado sangue, mas eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Afasta de mim os seus louvores, porque eu não ouvirei. Já que ponto chegou a indignação de Deus diante daquelas atitudes. Antes, corra entre vós o juízo, ou seja, a consciência de que nós somos pecadores e dignos de misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus em nossas vidas, porque o pecado bate todos os dias. Todo dia o pecado vem. E que a justiça possa fluir no meio de vós, as suas atitudes, como as águas de um ribeiro. Percebe? Que as nossas atitudes sejam justas diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você, não se engane, porque a justiça de Deus ela não está. No seu tempo, ela vem. Amós foi usado aqui por Deus e falou isso para o povo de Israel por volta do ano de 755. E nesse tempo Israel era forte. Israel tinha riqueza, tinha poder bélico, e os seus inimigos mais próximos ali, os assírios, os egípcios, a Babilônia e a Síria, eram fracos. Então eles não enxergavam que esse povo poderia se levantar contra eles. Então não permita que a sua aparente prosperidade te afaste do seu coração de Deus. Passado 30 anos, veio a justiça sobre Israel. Porque lá no ano de 722, Israel foi levado a cativo por Babilônia. Amém? Eles continuavam vivendo a vida deles como normalmente. Não deram ouvido aquilo que foi falado. Entrou aqui, saiu ali. O povo se levantou, se armou, foi lá e agora tudo isso aconteceu por quê? Permissão de Deus.
Porque apesar do povo ser exortado pelos profetas, eles não mudavam os seus caminhos. Eles continuavam na prática do mal. Então veio o juízo. Deus usou um povo de guerra para subjugar Jerusalém. Ele faz isso nas nossas vidas, nos testando, provando, para que nós sejamos aprovados por Ele. Amém? Para vocês terem ideia, o pouco caso com a justiça de Deus foi tanta que na história da igreja houve um tempo que a igreja dava a seus fiéis uma carta de indulgência, ou seja, era uma permissão para que eles pudessem pecar. Essa está na história da igreja, mediante uma contribuição em dinheiro. E nessa época houve quem pregasse que se você tivesse um ente querido já falecido e você entrasse com uma contribuição, essa vida era resgatada lá do inferno. Amém? Percebe? Uma coisa é séria. Então Jesus, ou seja, Deus, percebendo que o homem não teria salvação, lançou mão desse plano de redenção, e Jesus se ofereceu. E ele foi entregue aos sacerdotes, e nós sabemos que por fim ele padeceu. Ocorre que, com a morte de Jesus, no momento que ele morreu na cruz, lá no templo, havia um véu que separava o santo dos santos. Na palavra não relata que esse véu foi rasgado de cima a baixo. Então Deus me falou que aquilo que te impedia de entrar na presença de Deus caía por terra. A partir da morte de Jesus foi abolido o sacrifício de animais, e mudou também a forma de intercessão pela minha e pela sua vida. Enquanto naquela época um homem sujeito ao pecado entrava na presença de Deus para interceder por mim e por você, mudou tudo. Você poderia entrar na sua presença e clamar com misericórdia. Poderia entrar na sua presença e o adorar em tudo quanto ele faz nas suas vidas. Amém? Amém. E a partir de então, somente um pode interceder por nós diante de Deus. E esse homem é chamado Jesus Cristo de Nazaré, conhecido também como o nome sobre todos os nomes. Amém? Esse é Jesus, nosso intercessor. E nós sabemos que há uma promessa nas nossas vidas que diz que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, o Pai nos concederá. Mas já foi falado aqui que o seu pedido tem que ser justo. Não pode ser do seu deleite, da sua própria satisfação. A palavra de Deus, aí Tiago fala que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, nós não sabemos pedir. Amém? Então nós temos que aprender a colocar as nossas petições, os nossos desejos, segundo a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Se colocando dessa maneira, com certeza você vai receber. Louvado seja o nome do Senhor. Ficar em Jerusalém
até que sejais revestido. Significa dizer, permaneça fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando ele diz, amem uns aos outros, perdoem os seus pecados, assim como os seus. Creia que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Creia quando ele diz que eu irei à casa do meu Pai preparar a morada para vós. Porque onde quer que eu esteja, eu quero que vocês estejam comigo. Ele não te abandonou. Aleluia, Jesus. Ele virá. E ao que vencer, será dada a coroa da vitória. No fim de tudo, se você permanecer fiel a esse Jesus Cristo, você receberá a sua coroa. Você vai ouvir: vinde, bendito do teu Pai, e desfrute de tudo quanto está preparado para vocês desde o princípio da criação do mundo. Amém? Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros nessa terra. Somos cidadãos do céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Obrigado pela oportunidade. Que Deus seja louvado por isso.